violinista, aqui é a Ingrid, estamos começando mais uma live aqui na nossa fanpage e se tudo correr bem, esse vídeo também vai estar no YouTube depois da gravação dele, então muito boa noite, ótima sexta-feira, ótimo finzinho de sexta-feira, agora são 9 horas e 40 minutos, já começamos um pouquinho tarde, um pouquinho mais tarde do que o normal, mas começamos e eu quero já que você me deixe um oi aí, boa noite, me fala de onde você está teclando, de onde você está conectado e vamos começar o assunto de hoje. Hoje eu vou falar sobre o medo de tocar em público. E me diga aí se o áudio está bom, se a imagem está boa, já vai me dando esse feedback, tá bom? Eu vou falar desse tema do medo, porque essa semana, algumas semanas atrás também teve uma outra pessoa que me procurou no YouTube, mas essa semana especificamente, uma pessoa chamada Angélica, ela comentou num vídeo meu falando que sentia muito medo de tocar em público. Ela já toca violino há algum tempo, só que ela tinha medo das apresentações, ela pensa até em desistir do curso que ela faz, porque o curso para dar o certificado precisa passar por essas apresentações, e aí ela tem medo, ela queria desistir do curso só porque tem esse momento da apresentação, ela tem medo de tocar em público. Então, para ajudar a Angélica e para ajudar um montão de gente que eu também sei que tem medo de tocar em público, e me diga aí você que está conectado, ó, já tô vendo, Murada, nunca tinha visto esse nome. Show! Murada A. Lima. A Elizabeth, ele tá falando que é do Maranhão, precisamente sul do estado. Muito bem, muito preciso, hein? A Elizabeth tá falando que é de Minas, imagem ótima, som ótimo. Show! Olha só, me fala, você que tá conectado, você tem esse medo de tocar em público? Você tem? Ou você já conseguiu vencer isso? Me fala isso. Me fala porque eu sei que tem muita gente, pode ser que você que vai responder, que está conectado agora, nesse exato momento, não tenha medo ou tenha, mas eu sei que tem muita gente que vai assistir isso depois que tem esse medo de tocar em público. Às vezes fica tocando só em casa, às vezes às vezes até para o professor tem medo de tocar, né? Medo de que alguém veja você na sua performance. Me escreve se você tem esse medo. Eu sei que muita gente tem, por isso que a gente vai falar disso, para ajudar a nossa amiga Angélica, especificamente, mas para ajudar um mundo de gente também que eu sei que tem esse medo. Por que eu sei disso? Porque, querendo ou não, eu já passei por esse medo de tocar em público, nas primeiras vezes, né? Quando eu estava no começo, eu tinha esse medo de tocar em público, mas eu já ultrapassei isso. Então eu sei que esse medo existe porque eu já convivi com ele. E aí, vamos falar então um pouco de medo, desse medo especificamente do público. Ó, vou escrever aqui, você me diz... Tá bem branco, né? Deixa eu ver se eu apago aqui. Vamos ver. Não. Não. Talvez na hora que eu escrever vai aparecer o medo. O círculo não apareceu. Vamos lá. Vou escrever medo aqui. Medo. Não, vamos trazer para cá. Opa! Vamos trazer para cá. Foi? Ah, agora sim. Ó, medo. Algumas coisas influenciam para a gente ter o medo. Mas eu acredito que uma coisa é a principal dela. Eu quero falar de causa, ok? Causa. O que causa o medo e como é que a gente vai combater esse medo. Vamos colocar a setinha do combate, a saída do medo. O combate vai ser a saída do medo. Então vai ser a causa e o combate, ok? A causa e o combate. A causa do medo, existem várias coisas. Pode ser a criação, pode ser o momento que você esteve na escola e que às vezes você precisou apresentar um trabalho escolar e, enfim, aí foi uma zoação. Esse medo do público, ele pode ter inúmeras explicações. Inúmeras explicações. Esses dias eu estava lendo um livro que fala que a escola, ela é que hoje, no formato que é,
no formato de competição, no formato que existe o grupinho que responde tudo, um grupinho que não sabe nada, que fica lá entre aspas, não sabe nada, aqueles que preferem achar que não sabem nada, né, vamos dizer assim, que preferem ficar no fundo da sala. Então existe o grupinho do fundão, existe o grupinho do nerd, existe o grupinho dos mais ou menos, né? Existem os grupinhos, né? A própria escola já é identificada essas seções dentro da escola. Não que a escola faz isso, mas o método, né, de hoje em dia, desse método de competição, das notas, enfim, é um método que a gente tem de muitos anos. Esse método propicia o próprio preconceito, né, a própria maneira como a gente enxerga o mundo. Olha só que coisa interessante. E se a gente, por exemplo, tivesse uma maneira mais compartilhada, eu acredito que existem escolas que já são assim, de compartilhar mais, eu acho que o mundo seria um pouco melhor, né? Mas enfim, voltando. A causa desse medo do público pode ter inúmeras explicações. Só que existe uma, se você juntar tudo, existe uma que é a mais forte de todas. Se você já é adulta e você não conseguiu superar esse medo do público. Se você é adulta e não conseguiu superar esse medo do público, existe uma causa raiz aí, que é a somatória de tudo que você viveu na infância, na adolescência, na sua juventude, chegou na fase adulta e você não consegue superar o medo do público. Existe uma causa raiz. Essa causa, sabe o que é? É a falta de, sabe o quê? Enxergar ou ter uma missão. Você não enxerga a sua missão. A sua missão como ser humano, como ser adulto já crescido. Qual é a sua missão? Você nunca escreveu sobre isso. Você nunca colocou no papel qual é a sua missão. Você na sua fase, você agora já consciente de que você é um adulto. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, uma mulher de 33 anos e tenho filho. Você agora que se reconhece como responsável dos seus resultados, você precisa ter uma missão de vida. Por que você precisa ter uma missão de vida? Porque quando você tem uma missão de vida, qualquer medo que você tenha, que você entende que vai atrapalhar a sua missão, você ultrapassa ele. Porque a sua missão é algo muito mais forte. Quando eu falo isso, não é coisa não é demagogia, não é utopia. Isso daí é uma verdade. Talvez é uma verdade muito intangível. Eu sei, eu falar, não tem como. Eu não estou falando especificamente de uma técnica do violino. Estou falando de ter uma missão. Eu não tenho como, não é palpável. Mas isso não é palpável, mas né? Vamos dizer assim. Isso influencia diretamente na sua performance. Você precisa ter uma missão de vida. Se você não consegue pensar numa missão de vida, na sua vida completa, que pelo menos você faça uma missão, você com o seu violino. Qual é a sua missão com o seu violino? Então, escreve isso, proclame isso, né? Se comprometa. Quando a gente tem uma missão, o que acontece? Geralmente, quando a gente tem mesmo uma missão firmada, a gente quer fazer isso, a gente entende que a gente nasceu para isso. A gente vai fazer o quê? A gente vai se comprometer com o externo. A gente vai se comprometer com as pessoas. O que se comprometer é o seguinte, a gente vai começar a falar sobre isso. A gente vai começar a não ter vergonha de falar sobre isso, sobre a sua missão. Eu falo isso porque quando eu comecei, e por muito tempo, e muitos anos, tipo 4 ou 5 anos desde que eu comecei no violino, eu tinha uma vergonha de falar que eu era violinista. Se alguém me perguntasse, você toca violino? Eu falava, eu toco, né? Eu arranho. Eu tinha aquela coisa de
de não... A Rafael falou que... Rafael pegou uma coisa aqui, um gancho aqui meu, eu acabei me perdendo. Desculpa, gente, ó. Eu tinha aquela vergonha de assumir a minha missão. Entre aspas, a missão. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha disso. Por quê? Porque justamente eu não enxergava isso como uma missão. Eu não enxergava o violino como uma missão de vida. Eu não enxergava exatamente o que eu queria tirar disso. Né? Como é que eu ia usufruir de ter uma habilidade de tocar violino? Como é que eu mesmo iria usufruir disso? Ou como é que eu ia impactar o mundo, né? Sei lá, impactar o meu vizinho? Como é que eu ia impactar as pessoas com aquilo? Então, eu não tinha essa visão mesmo, eu não tinha isso como uma missão. E por isso eu não me comprometia com o externo, eu não me comprometia em dizer, eu sou violinista, ok? Então, quando a gente tem uma missão, geralmente a gente expressa isso. Então você que chegou na fase adulta e tem o medo do público, você identificou esse medo no violino, ok? Pode ser que você não identificava esse medo antes, ou pode ser que ele não falava tão alto porque você, enfim, trabalha em alguma coisa que você não precisa colocar as caras. Enfim, estou dizendo que se você é uma pessoa que identificou o medo do público através do violino, eu tô te falando agora que a causa disso é porque você não tem uma missão no violino. Não está clara essa missão para você. Não está claro o objetivo que você tem com o seu instrumento. Quiçá você não tem uma missão de vida. E olha, desculpa eu ficar assim apontando, não quero apontar, tá? Eu falo porque esses meus trejeitos eu tenho que me controlar um pouco. Eu não quero apontar para você dizendo que você não é isso. Eu não quero te julgar por nada. Eu só tô te apontando que existe uma falha, ok? E que você é totalmente capaz de mudar isso, ok? Rafael tá falando assim, ó, caraca, a visão de missão é uma ótima abordagem. Enfim, aí ele colocou aqui, tocar em público é sempre um grande desafio, eu às vezes travo. Tenho trabalhado para vencer aos poucos. O segredo é enfrentar com cara e coragem. Uma das principais causas é o medo de errar e que esse medo, que esse erro seja notável. Claro. Esse é um dos maiores medos. Mas Rafa, se você já consegue enfrentar isso, com certeza é porque você considera já o violino como uma missão na sua vida. Você já tem um objetivo claro. Se você já consegue ir ao público, tocar, mesmo que com aquele medinho. Não estou dizendo que a gente vai perder o medo por completo. Eu acho que ninguém consegue fazer isso. Nenhum ser humano, né, consegue perder o medo por completo. Mas quando a gente consegue combater o medo, que aí é essa segunda parte, é porque a gente já passou pela missão, a gente já descobriu a nossa missão, ok? A gente já passou por isso, agora a gente vai combater, a gente vai entrar em ação. Porque não tem como combater o medo sem entrar em campo. Não tem como. E aí, o legal da gente ter essa consciência toda quando a gente é adulto, porque a gente pode agora pegar e pensar numa coisa, existem várias formas de se combater o medo. Mas existem duas estratégias principais que você pode utilizar. E cada uma dessas duas estratégias está ligada ao tipo de pessoa que você é. Ou seja, você pode ser uma pessoa de dois tipos, é isso que eu quero dizer. Você não vai combater o medo das duas formas. Você vai escolher uma forma de combater esse medo. É isso. Às vezes enrolei, né? Enfim. Você vai identificar que tipo de pessoa você é, que eu vou colocar aqui, e você vai escolher uma maneira de combater esse medo, ok? Depois que você escrever a sua missão, depois que você se comprometer com a sua missão, agora você vai para a parte do combate, ou seja, para a parte de entrar em ação. E como é que você vai fazer isso? O primeiro passo é você identificar que tipo de pessoa você é, tá? Estou fazendo só uma recapitulagem. Então você pode ser uma pessoa que geralmente a sua ação se dá
pelo mais medo. Mais medo. Você é movida pelo medo. Você é movida quando você sente mais medo, você é movida por ele. Então, mais medo. Um medo maior. Um medo maior, vamos dizer assim. Um medo maior. Vou até botar uma setinha, mais medo, é medo maior. Você é movida por um medo maior. Um medo maior do que esse. Ou você é uma pessoa que é movida por uma visão de enxergar uma oportunidade. Oportunidade. Ou seja, você é uma pessoa que consegue pensar da seguinte forma: se eu ultrapassar aquele medo, se eu vencer aquele medo, eu vou ganhar isso. Esse é o tipo de pessoa movido pela oportunidade. Ela visa sempre ganhar alguma coisa. A pessoa movida por um medo maior, ela vai pensar assim: se eu ultrapassar esse medo de tocar em público, eu não vou precisar ter um medo maior, de ter uma vergonha maior, não sei, você vai pensar num medo maior. Um medo maior de... ou você vai pensar assim: se eu conseguir ultrapassar esse medo, eu não vou perder a companhia do fulano, do ciclano, do beltrano, eu não vou perder estar entre um meio social, enfim. Você vai sempre pensar, quem é movida por pensar sempre num medo maior, você vai pensar numa perda. Quem é movido pela oportunidade, você quer vencer aquele medo porque você vai pensar que você vai ganhar as coisas. Ok? Então vamos dizer assim, esse aqui é um sinalzinho de menos, esse aqui é um sinalzinho de mais. A primeira coisa, então, que você tem que identificar é que tipo de pessoa você é. Você costuma enxergar as oportunidades ou você costuma ter medo das perdas? Me fala! Me fala quem está conectado. Você já fez parou para fazer essa reflexão? Você é uma pessoa movida por aquilo que tem para ganhar ou por aquilo que tem a perder? Eu sou uma pessoa movida por aquilo que tem a ganhar. Sou uma pessoa movida pela oportunidade. Eu identifiquei isso há 2 anos atrás. Eu sou uma pessoa assim, eu sou aflita pela oportunidade. Eu tenho medo de não enxergar as oportunidades. Esse é o meu medo maior, de dar uma cegueira e não enxergar as oportunidades. O meu medo é de não ter mais oportunidade. Então, eu sou uma pessoa movida por oportunidade. Eu quero que você, Angélica, ou você que tem medo, primeiro identifique como é que você é. Como é que você é movida a fazer as coisas. Eu vou dar um exemplo dos medos que eu venci. Por que eu sou movida pela oportunidade? Eu tinha medo de dirigir. Eu tinha medo de tirar carteira de identidade. Na minha cabeça passava a seguinte coisa: eu nunca que vou confiar numa máquina. Eu achava que o carro era uma máquina, tem um motor. É uma máquina, querendo ou não, é uma máquina. Então eu achava, eu nunca vou confiar a minha vida numa máquina. Era assim que eu pensava por passar anos sem dirigir. Ficar dependente, de motorista, de alguém que tenha habilitação. Eu tinha carro, mas eu não dirigia, ok? Então o carro ficava na garagem e eu não dirigia, eu dependia de pessoas para me levar em algum lugar que dirigiam. Eu dependia de convencer os amigos: vamos ali comigo, pega meu carro. Tá? Então, eu era uma pessoa assim, eu fiquei muitos anos assim. Quando eu passei a pensar no seguinte: eu tinha carro, só que eu trabalhava numa fábrica de carros. E nessa fábrica de carros, na posição que eu tinha, eu podia ter carros. Todo ano eu podia ter um carro zero. Era uma coisa legal. Mas para ter o carro zero, eu precisava ter uma carteira de habilitação, ok? E aí eu ficava, putz, grila, saiu aquele carro tal, modelo tal, e eu nunca podia pegar, porque eu não tinha carteira de habilitação. Então, eu reformulei a coisa, Falei, caraca, eu posso ter um carro XYZ. Então eu comecei a ver a oportunidade de ter carros melhores do que eu tinha, enfim. E aí, isso aí me tirou esse medo de que o carro era uma máquina, de que eu não podia confiar numa máquina,
numa máquina, né? E que, enfim, então eu reformulei a coisa, passei a enxergar de um outro jeito, entrei na escola de habilitação e tirei a minha carteira de habilitação. Isso já tem alguns anos, né? Alguns anos. Nunca bati, graças a Deus. Então, foi uma forma que eu ultrapassei o meu medo. O meu medo no violino, eu também tinha medo de tocar violino pela primeira vez. Eu tremia, eu na verdade não saía nota nenhuma. Mas olha, eu comecei a enxergar a oportunidade de estar perto de pessoas que eu queria estar perto, ok? Eu me enxergava como uma pessoa sozinha e quando surgiu a oportunidade de eu estar perto de mais pessoas por causa do violino, eu encarei esse medo. Eu fui com tudo. E aí, mesmo que eu não soubesse tocar nada, né? Mesmo que eu me tremesse, a Angélica contou para mim que quando ela vai tocar em público, ela esquece tudo. E muitas pessoas já me contaram isso. Quando chega perto do professor, eu esqueço tudo, eu tremo tudo, parece que eu não ensaiei nada a semana inteira. Enfim, mas isso é normal, mas você tem que encarar da seguinte forma. Pelo menos eu enfrentei o meu medo. É um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E aí, quando você tem essa sua missão clara, mesmo que você erre, o Rafael contribuiu com a gente aí dizendo sobre o medo de errar. Mesmo que você erre, isso não vai significar nada. Isso é uma verdade, ok? Quando a missão está clara, está aqui na sua cabeça, nada vai te parar. Nem o erro que você fizer aí, que às vezes alguém ouviu, um companheiro do seu lado te ouviu errando. Se você tem uma missão clara, o erro não vai significar nada. Na verdade, nada de impactante negativamente. Ele vai significar sim, ele vai te impulsionar a treinar mais, a controlar melhor a sua emoção, né? Ele vai te ser a energia para continuar. É isso que é o significado quando a gente erra, né, na música. É uma energia para você continuar. É assim que a gente precisa encarar o erro na música. Mas isso só vai fazer sentido. Às vezes eu estou falando, pode ser que não esteja fazendo nenhum sentido para você. Se não está fazendo sentido para você, pode ser que você não tenha realmente uma missão. Você ainda não nasceu para isso, ok? Não estou falando isso. Eu estou falando que você nasceu para isso, só que você ainda não tomou as rédeas da situação. Você não encarou a sua missão, você não escreveu essa sua missão, você não se comprometeu com ela. E por isso tudo gera o medo, gera o erro, gera um monte de coisa ruim que a gente passa na hora da nossa performance. Ok? Uma pessoa um exemplo de movido pelo medo, como eu não sou movida pelo medo de perder, eu não sou movida pelo medo de perder, eu sou movida pela oportunidade de ganhar. Mas, por exemplo, eu tenho meu pai. Meu pai é uma pessoa movida pelo medo de perder. Ele, esses tempos, teve que fazer uma cirurgia. Ele nunca tinha ido para um hospital, corre de médico. Só que ele estava com o braço quebrado e ele não queria fazer a cirurgia de jeito nenhum. E o único jeito daquele braço sarar era fazer a cirurgia. Porque ele quebrou 3 ossos aqui do cotovelo, aqui no bíceps tem um osso aqui também. Ele quebrou assim, 3 ossos aqui que ficam assim. Ele quebrou. E ele não queria fazer, ele achava que ia voltar ao normal do nada, né? Se não fizesse nada, ia voltar ao normal. E aí, o médico, graças a Deus, sentiu que ele era uma pessoa movida pelo medo de perder. E o médico enfatizou a perda do membro. Se você não fizer, você vai perder esse braço. Se você não fizer, você vai perder. Se você não perder o braço, você vai perder o movimento do braço. Você nunca mais vai abrir o seu braço. O médico começou a colocar na cabeça dele esse medo da perda de alguma coisa maior do que era o medo de fazer a operação. E aí,
fez sentido para ele. Esse medo maior, o medo de perder um movimento, o medo de perder um membro, enfim. Isso falou mais alto do que o medo da cirurgia que ele tinha. Então ele conseguiu combater o medo da cirurgia e foi para ver a cirurgia, e operou e agora está tudo legal, tudo beleza. Então é isso que eu quero te dizer. Se você tem o medo do público, primeira coisa é visualizar a sua missão, escrever a sua missão, falar para as pessoas sobre a sua missão no violino. Se você quiser depois fazer isso com a sua vida por inteiro também, faça. Esse exercício de reflexão é muito bom. O que você quer como missão, de como ajudar as pessoas, de como criar seus filhos, de como que vai ser sua casa, de como que você vai ser no trabalho. É isso que é a missão, né? Como é que você vai impactar o mundo, como é que você vai mostrar que você é uma causa. Você nasceu por causa de alguma coisa, senão você não tinha nascido. Então como é que você vai fazer isso valer? Escreva isso. Se não é para a vida inteira, você não consegue refletir tão assim num aspecto tão grande, mas para o violino você precisa fazer isso, precisa refletir. Qual é o seu objetivo nisso? Qual é o seu objetivo nisso? Aí você vai depois identificar como é que eu sou movida. Eu sou movida pela perda ou sou movida pela oportunidade? Eu sou movida pela perda. Então eu vou identificar uma coisa que eu vou perder se eu não conseguir enfrentar esse medo, ok? Enfim, identifica essas coisas. Identifica essas coisas. Com certeza, depois disso tudo que eu falei, você vai conseguir entrar em campo de uma maneira mais suave, de uma maneira mais natural. Mas isso, não vai ser de um dia para o outro, ok? Não vai ser de um dia para o outro. Você ter a coragem já vai te fazer muita diferença. Você entrar em campo, num ensaio, numa apresentação, fazendo o que você conseguir fazer, já vai te dar mais gás. E aí, indo assim, dia após dia, né? Grão por grão. Não é assim? É grão por grão? Ok? Faz sentido aí, gente? Vocês que ficaram até agora, eu não sei quantos tem até agora, eu falei bastante. Vou checar aqui. Mas vou ler os comentários aqui, ó. O Elias falou assim, isso é uma verdade. Depois que a gente assume a nossa posição e a missão, as coisas fluem. A coragem acaba sendo bem maior que o medo. Se der errado, é só recomeçar e fazer melhor. Muito bom, Elias. Conseguiu sintetizar muito bem as palavras aqui. A Dani falou assim, oi Dani, saudades, hein? A Dani falou assim, Ingrid, eu ainda tenho medo de dirigir, mas me espelho em você. A Dana conhece a Dani. Essa tua nova profissão é uma ótima oportunidade de você mostrar aos atletas. Beijos, Dani. Beijos, Dani. Não sei se você já está conectado. Mas é isso. Gente, quem está conectado até agora, ficou alguma dúvida? Deu para dar uma acalmada no coração? Vocês vão se comprometer com essa missão? Se já não comprometeram, me diga aí algum comentário. Se não, a gente vai desconectar. Eu só vou ver aqui quantos tem conectado, se ainda tem conectado. Mas me digam em comentários se tem dúvida, ok? Se tem dúvida, que aí a gente fecha essa live e parte para a cama. Não sei se vocês vão dormir agora, mas eu não pretendo dormir agora. Vamos ver aqui de quantos conectados nós estamos falando. 4, 3, ok. Bom, show! Vocês que conectaram, muito, muito obrigado pela conexão, muito obrigada por assistir até agora, tá? Semana que vem vamos ter mais conteúdos aí. Me digam de que tipo de conteúdos vocês querem ver mais na fanpage, ok? Me digam aí as suas dúvidas, o meio de contato que vocês têm comigo, certo? Meu WhatsApp, Messenger, tô sempre aí respondendo. Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada e até a semana que vem. Muito mais conteúdo para vocês. Tchau!